Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Observador, eu me chamo Fábio Pirajá e vamos falar sobre o caso da menina Vitória, né, que tem desdobramentos e esse caso horrível. A gente fica triste de ter que comentar esses casos, mas eles são importantes para a gente tentar evitar que isso aconteça de novo, mas não adianta, né, gente? Não adianta. Quantas vezes isso já aconteceu? Lembram do caso da Eloá? Agora, no caso da Eloá, que foi morta perante as câmeras, né, quem estava envolvida diretamente, jornalista envolvida diretamente, foi aquela Sônia Abrão, que conseguiu conversar com o sequestrador enquanto a menina estava com uma arma na cabeça e acabou atrapalhando a polícia, né, e a menina acabou morrendo. Agora a Patrícia Poeta, que vai falar sobre a investigação, sobre a fonte dentro da investigação, uma fonte jornalística que conversou com o jornalismo da Globo e vai falar de coisas que a polícia ainda não revelou para o pai da moça. Então tem hora que o jornalismo atrapalha demais. O cara quer dar pontos de audiência e o cara quer dar engajamento nas redes sociais e acaba fazendo merda. Aí houve um cancelamento e tudo. Mas a gente agora tem desdobramentos, né, com relação ao tal do Michael, vai vendo, né? O que pode dar uma coisa dessa, né? Essa menina então é a Vitória Regina de Souza, de 17 anos de idade, uma moça novinha, né? Acabou de começar a vida, né? Começando a vida agora, a vida profissional, namorado, saindo, se divertindo, curtindo nas redes sociais. Agora ela está morta por conta de um psicopata, um cara que estava perseguindo a menina, obcecado pela menina. E ele acabou confessando, o tal do Michael Salles dos Santos, de 23 anos de idade, que falou que estava com a esposa, que tinha um álibi, que era a esposa dele, mas, segundo dizem, na madrugada de anteontem, ele assinou uma confissão dizendo que realmente foi ele que matou a menina. Ela não foi estuprada, ela não foi violentada, segundo o laudo da necrópsia, da autópsia, né? E ela foi morta com 2 facadas, mataram a Vitória. Ela tomou 3 facadas, mas 2, segundo os legistas, foram a causa da morte dela. Uma morte terrível, né? E depois ela ainda teve o cabelo raspado, teve a cabeça quase decepada. Nossa, que coisa horrível, né? Ele admitiu o crime, Michael Salles dos Santos. Em depoimento à polícia, ele afirmou que teve envolvimento, mas dizem que ele disse para a polícia que participei, mas não matei. Aí já tem várias investigações, eu estava vendo até o Roberto Cabrini falando, que entrevistou todo mundo, né? Dizendo que existe uma linha de investigação da polícia de São Paulo, lá em Cajamar, que é o lugar, né, onde ela morava, onde ela foi morta, dizendo que mais pessoas podem ter participado desse crime, né? Não só o Michael, mas pode haver o envolvimento de outras pessoas, né? Segundo ele, segundo o tal do Michael, ela ameaçou o Michael de contar para a esposa dele desse envolvimento deles, dele estar perseguindo a menina. Ó, vou contar para sua esposa, hein? E ele ficou com medo, né? E aí, não sei, gente. Segundo o relato do Michael, ele ofereceu uma carona para ela, para Vitória, né? Quando ela retornava do trabalho, no dia 26 de fevereiro. Foi o que eu imaginei também. Ela só iria entrar no carro de alguém, das duas, se fosse forçada a isso mediante ameaça armada, ou se ela conhecesse a pessoa que ofereceu a carona. É claro, né? Você está num lugar distante de casa, você vai ter que pegar um ônibus, depois você vai ter que andar para chegar em casa ainda, uns 15 minutos andando, que o lugar é meio rural, né? Cajamar é meio rural o local. Aí passa um conhecido seu, que é seu vizinho, que conhece seu pai, conhece sua mãe, você conhece os pais dele, conhece a esposa dele. Você não vai aceitar a carona? Ela aceitou a carona, né, gente? Durante o trajeto houve uma discussão que ela falou que contaria para a esposa do Michael o que ele estava fazendo com ela, né? O Michael alega que durante essa discussão Vitória tentou agredi-lo e ficou descontrolada, e ele também se descontrolou, pegou uma faca e matou a menina ainda dentro do carro, né? O IML, né, que é o Instituto Médico Legal, indicou então que havia
uma hemorragia causada por 3 facadas, uma facada no rosto, uma no pescoço e uma no tórax. Então, meu Deus, né? Depois do crime, ele tentou ocultar evidências, descartando a faca em um rio e queimando os pertences da menina, inclusive o telefone celular, né? Se o telefone celular não tivesse sido queimado, seria prova irrefutável, né? Da troca de mensagens, ele assediando a menina, talvez, né? E tudo. Mas que coisa triste, né? Ele também disse que tentou enterrar o corpo em uma mata, mas o cadáver foi encontrado sem sinais de ter sido enterrado. Essa é uma outra coisa que está deixando os investigadores na dúvida, né? Ele disse dias atrás, durante os primeiros depoimentos, que ele enterrou o corpo da moça. E o corpo dela não foi enterrado em hipótese nenhuma. Não há nenhum sinal de que o corpo havia sido sepultado, enterrado. Não foi. Então, por isso que alguns investigadores estão ainda achando que outra pessoa ou outras pessoas podem ter participado também desse crime horrível, né, gente? O Michael era obcecado por ela. Últimas notícias, novidades após a coletiva do delegado, que andou falando mais do que devia. Aí a gente se lembra do caso da escola base, onde tinha um delegado histriônico falando um monte de besteira, vociferando fezes orais, e de repente acabou atrapalhando, destruindo a vida daquelas famílias envolvidas com a escola base, que eram donas da escola, o motorista, do carro que levava as crianças para a escola, destruiu as famílias, né? Tanto o jornalismo, quanto esse jornalismo irresponsável, quanto também o delegado na época da escola base. E agora tem mais um delegado contando coisas para a imprensa que ele não deveria estar falando dessa forma enquanto ainda estão fazendo a investigação, né? O principal suspeito diz que o jovem ameaçou encontrar a traição dele à esposa, né? O Michael disse em depoimento que teve um relacionamento com a jovem há cerca de 1 ano e meio. Aí a gente dá para saber se é verdade ou não, porque o celular dela foi queimado, né? Então o pai era contra o relacionamento que ela tinha com outro menino. E tá aí, aqui no G1 Fantástico, né, investigações indicam que a jovem pode ter sido vítima de um stalker. Isso aqui já é coisa antiga, né? Não tem nada a ver, mas é uma pena mesmo. A gente fica lamentando essa morte dessa menina tão novinha, né, com 17 anos de idade. E realmente a gente fica triste mesmo com esse tipo de crime que acontece nesse país desse jeito, né? Aliás, é uma coisa que acontece no mundo inteiro, né? No mundo inteiro acontecem coisas como os ataques terroristas do Hamas na Israel durante aquela festa rave, que aconteceram coisas que até Deus duvida. E o ser humano realmente, né, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Só um asteroide Apophis para acabar com tudo mesmo, né? Então as fontes são TN Online, ND+, e NSC Total, que são notícias de fontes diversas que estão circulando pela internet. Então tem notícias do Terra, do G1, do UOL, Metrópolis, e notícias da Reuters, de Associated Press, France Press. A gente vai sempre pegando notícias que estão circulando pela internet em primeira mão, no X também, no X, né, no Twitter antigo, e tentando trazer aqui esses assuntos para a gente discutir, debater, para tentar entender por que o ser humano é tão mal desse jeito, né? Então, gente, comenta aí, vamos debater sobre esse assunto. Você acredita que o ser humano ainda tem solução? Ou você já perdeu as esperanças? Valeu.